A aula já está gravando. Bora lá então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês aqui a tela, onde eu vou resolver aqui as questões. E aí, deixa eu só organizar aqui. Aí, tá. Aqui. Pronto, beleza, então. Então, olha só. Praticando, tá? Livro 4, frente A, página 213. Esse capítulo aí do livro 4, ele fala justamente sobre equações e inequações exponenciais. Quando a gente fala sobre equações e inequações exponenciais, gente, a gente volta, obviamente, a discutir todos os tipos de equações que a gente resolveu até então. A forma como se resolve uma equação é uma questão meramente técnica. Tá? A gente não tem uma definição de como se resolve, a gente tem uma questão técnica, né? Obviamente baseado em conceitos matemáticos, mas é uma questão meramente técnica. Então, cada tipo de equação ou inequação apresenta técnicas de resolução diferentes. Tá? Porém, nada, certo, diferente do que a gente já viu até agora. Então, são apenas algumas pequenas nuances que vão aí se modificando, mas basicamente vocês vão ver que não vai ter muita novidade, certo? Por exemplo, quando a gente estava lá nas equações do primeiro grau, tá? Nas equações do primeiro grau, a gente aprendeu a resolver através dos princípios de equivalência. O que é x passa para um lado, o que é número passa para o outro, né? Quando a gente chegou na equação do segundo grau, aí sim a gente tinha uma técnica bem diferente, tá? Que era justamente resolver, caso a equação fosse completa através da fórmula de Bhaskara, caso fosse incompleta, através de outros métodos mais práticos, porém, certo? Como base, fórmula de Bhaskara para resolver equações do segundo grau. Os outros tipos de equação que a gente se depara durante todo esse tempo, tá? No estudo das funções, é a função modular, e no caso das equações, nós devemos levar em consideração aquela noção de distância, né? Nós temos também a equação exponencial, e a equação exponencial, na verdade, o que a gente precisa é de algo para organizar aquela equação para que a gente possa, então, de fato, resolvê-la, que seria o quê? Seria igualar as bases. Então, o processo de trabalho na exponencial é igualar as bases, tá? E aí, depois que você iguala as bases, o que é que você faz? Ora, você propõe a igualdade ou a desigualdade entre os expoentes. E, normalmente, quando você propõe essa igualdade ou desigualdade, você acaba resolvendo através de quê? De uma equação ou inequação do primeiro ou do segundo grau. E é uma coisa que a gente já viu, ó, lá no ensino fundamental, tá? Então, a diferença está no tratamento da equação, muito mais no tratamento do que na resolução. É exatamente o que vai acontecer aqui nos logaritmos. Isso por quê? Vamos lembrar, que eu havia comentado com vocês, tá? O logaritmo nada mais é do que uma forma diferente de a gente escrever uma potenciação. Sendo, então, uma forma diferente de escrever uma potenciação, tá? Então, boa parte das regras são válidas. A gente vê, inclusive, que existe bastante similaridade entre as propriedades operatórias na potenciação e as propriedades operatórias nos logaritmos. Então, o que a gente vai fazer uso aqui, basicamente diferente das equações que a gente já conhece há muito tempo, é justamente o uso das propriedades para que a gente possa propor uma igualdade entre logaritmos de mesma base. Porque quando nós temos uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base, nós podemos propor uma igualdade ou desigualdade entre os logaritmandos. Então, é basicamente isso, ou ainda fazer a aplicação da definição, que também é muito simples, tá? Bora lá, então, sem mais delongas, moer aqui o conteúdo e ver como é que a gente resolve isso aí, tá? Na primeira questão, que vocês têm aí no livro de vocês, tá? Primeira questão. Nós temos aí o seguinte, ó. Resolva a inequação. Olha a inequação qual é, ó. Log de x ao quadrado menos 2x menos 5 na base 4, né? Olha só. X ao quadrado menos 2x menos 5 na base 4, que é maior ou igual ao log de 3 na base 4. Beleza? Bora lá, então. O que é que acontece? Aí eu tenho uma inequação logarítmica. Como é que eu resolvo a inequação logarítmica? Ora, se o logaritmo é uma forma diferente de se escrever uma potenciação, as regras que eram utilizadas lá na potenciação, na inequação exponencial para a resolução de inequação, são válidas também aqui nos logaritmos. Ou seja, as bases determinam, tá, se a gente mantém ou muda o sentido da desigualdade. Estão lembrados disso? Bora lá. Toda vez que você tinha, certo, uma
inequação exponencial qualquer, deixa eu até colocar aqui no cantinho, tá? Quando você tinha, por exemplo, a elevado a n sendo maior do que a elevado a n, você tinha duas possibilidades, né? Você tinha duas possibilidades e cada uma delas dependia de uma outra circunstância. Bora lá, então. Que possibilidades eram essas? Primeiro, tá? Você fazia a manutenção do sinal, ou seja, m, perdão, maior ou igual, não, maior, né? Maior do que n, ou m menor do que n, fazendo a mudança de sinal. Isso dependia do quê? Dependia justamente do posicionamento, certo? Da localização, do valor da nossa base, certo? Essa sentença aqui, ela era válida quando? Quando você tinha a base maior do que 1, ou seja, quando o A era maior do que 1. Agora, se o A estivesse entre 0 e 1, nós mudávamos o sentido da desigualdade, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, ó, aqui, mantém o sentido da desigualdade, tá? E aqui, ó, muda o sentido da desigualdade. E tudo depende do quê? Isso aqui, ó. Tá? Se a base é maior do que 1 ou é um número que está entre 0 e 1. Então, isso aí é o que vai determinar. Como numa função exponencial, o que nós temos como base também será base na função logarítmica, tá? A gente chama também de base quando está lá na função logarítmica. Então, a regra é a mesma, tá? A gente observa a base e vê se a base é um número maior do que 1 ou entre 0 e 1. Se for um número maior do que 1, a gente mantém o sentido da desigualdade, tá? Se for um número maior do que 1, a gente mantém o sentido da desigualdade. Agora, se for um número que está entre 0 e 1, a gente muda o sentido da desigualdade. Beleza? Bora para cá, então. Observando, então, a base da equação logarítmica, da inequação logarítmica. Quem é a base? 4. 4 é um número maior do que 1 ou é um número que está entre 0 e 1? Maior do que 1. Portanto, como a base é 4, olha aqui, ó, base 4, que é maior do que 1, a gente mantém o sentido da desigualdade, tá? Mantém o sentido da desigualdade. Eu até esqueci de colocar aqui que a mesma coisa vale para os logaritmos. Deixa eu colocar aqui, né? A mesma análise sobre a base vale para os logaritmos. Deixa eu colocar isso aqui. A mesma... Deixa eu colocar de um jeito mais bonitinho aqui. Peraí, tá, gente? Deixa eu organizar isso aqui. E... Como o logaritmo é uma forma diferente de se escrever... Se escrever uma potenciação, vírgula, suas regras gerais para resolução de equações e inequações cadê aqui? Como logaritmo é uma forma diferente de se escrever uma potenciação, suas regras gerais para a resolução de equações e inequações são iguais ao que ocorre nas equações ou inequações exponenciais. Tá? Então, a mesma coisa. São válidas aí as mesmas regrinhas. Tá?
Beleza, então. Como o logaritmo é uma forma diferente, né? Então, tá aí, beleza? Bora para cá, então. Então, como aqui a base é 4, então a gente mantém o sentido da desigualdade, beleza? Se a gente, então, mantém o sentido da desigualdade, então vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Olha só, as bases são iguais? São. Então, eu promovo a desigualdade entre os logaritmandos, mantendo o sentido da desigualdade. Quem são os logaritmandos? Bora lá. X ao quadrado menos 2x menos 5 maior ou igual, ó, a 3. Observe que o sentido da desigualdade, ó, ele foi mantido. Beleza? O sentido da desigualdade foi mantido. Pois não? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que ligaram sem querer. Ah, tá certo, então. Beleza, então o sentido da desigualdade foi mantido, beleza? Ok, então o que é que nós temos aí agora? Agora eu tenho uma inequação de segundo grau. Ah, velho, isso aí eu já vi faz um tempo. Como é que a gente resolve uma inequação de segundo grau? A gente tem que, obviamente, tornar tudo isso aí maior ou igual a zero, né? Do outro momento da igualdade tem que ter apenas um zero. E inequação de segundo grau só se resolve através do estudo do sinal. Tem que fazer estudo do sinal para resolver a inequação de segundo grau, tá? Então, bora organizar isso aqui. Organizando, pega esse 3, está somando, vem para cá subtraindo, ficaremos com x ao quadrado, menos 2x, menos 5, menos 3, maior ou igual a zero. Implica dizer que, olha só, x ao quadrado, menos 2x, menos 5 menos 3 dá menos 8. Maior ou igual a zero. Então, é baseado nisso aqui que nós vamos resolver a nossa inequação, tá? Como eu havia dito, para resolver uma inequação, a gente precisa fazer o quê? O estudo do sinal. Para fazer o estudo do sinal, é necessário primeiro encontrar as raízes. Então, temporariamente, tá? Eu vou tomar emprestado, não, na verdade eu vou dar uma modificada, certo? Nesse sinal aqui de desigualdade, tá? Então, o que acontece? Temporariamente, mas eu vou dar uma observada bem bacana nesse sinal aqui, ó, vou ficar de olho nele, tá? Fica de olho, beleza? Ok, vamos para a equação. Por quê? Porque para encontrar as raízes eu preciso de uma equação. Então a equação é essa daqui, ó. X ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero. Ei, professor, mas não era maior ou igual? Porque agora ficou igual, o sinal mudou. Mudou para que eu possa encontrar as raízes, tá, gente? Depois eu devolvo, beleza? É só para que a gente possa encontrar as raízes e fazer o estudo do sinal. Bora lá, então. Resolvendo, então, essa equação de segundo grau, a boa e velha forma de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que vale menos 8. Delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado, 4, menos por menos mais. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Implica dizer que delta vai ser igual a 36. Beleza, encontrei, então, o delta igual a 36. Sabendo disso, vamos então agora determinar o valor de x. Então teremos x é igual a menos b, aqui ó. Então, menos por menos dá mais, 2, mais ou menos a raiz de 36, que é 6, dividido por 2 vezes a, que é 2. Teremos então x' igual a 2 mais 6, 8 dividido por 2, 4. Olha só. É uma das raízes, tá? E a outra, x duas linhas, vai ser igual a 2 menos 6 dá menos 4 dividido por 2, menos 2. Tá? Menos 2. Tá aqui, então, as nossas raízes. Sabendo, então, que essas são as raízes, como eu falei, para que a gente resolva uma inequação de segundo grau, nós precisamos fazer o quê? Um estudo do sinal. Então, bora estudar o sinal dessa função, tá? Estudando, então, o sinal da função, o que é que eu faço? Vou fazer o seguinte, ó, eu venho aqui, faço um gráfico simplificado, tá? Em que este seja o eixo X, e aí eu faço o seguinte, só descer aqui mais um pouquinho, só. E aí, bora lá, vamos agora esboçar o gráfico. Essa equação aqui, se eu fosse associá-la a uma função, seria, obviamente, uma função de segundo grau em que o seu gráfico é uma parábola. Essa parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo? Para cima, não é isso?
interceptando o eixo X em 2 pontos. Então, vai ser algo mais ou menos assim, ó. Só? Beleza? Não precisa nem fazer isso aqui tudo desse lado de cá. Deixa eu diminuir isso aqui um pouco. Pronto. Bora lá, então. Quem são as raízes? As raízes são x igual a menos 2, tá aqui. Tá? Menos 2. E aqui, ó, x igual a 4. Tá aí, beleza? Bora lá, então. Antes de menos 2, essa linha laranja está acima ou abaixo do eixo x? Acima. Se está acima, seu sinal será positivo. Beleza? Entre menos 2 e 4, essa linha laranja agora está abaixo do eixo x. Então, nesse caso, se está abaixo do eixo x, o valor da função, que é representado por y, não por x, tá? Aqui será negativo. E para finalizar, depois do 4, a linha laranja passa a ficar acima do eixo x, fazendo com que o valor da função, que é representado por y e não por x, volte a ser positivo. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Bora lá, então. Só que, quando eu olho aqui para mim na equação, o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo justamente aqueles valores de x que fazem com que toda essa coisa seja maior ou igual a zero. Se é maior do que zero, é positivo ou é negativo? Alguém pode me responder? Positivo. Positivo, exatamente. E aí a gente vai ter que observar onde é que estão os sinais positivos da função, não é de x, tá? Sinais positivos da função estão aqui, ó. Aqui, olha só. E aqui, ó. Tá aí. Então, minha solução está aqui. Bora para a solução? Solução. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 2 ou x é maior ou igual a 4. Está aqui, então, a minha solução. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tá tudo tranquilo? Tudo beleza? Ok. Bora então para a segunda questão. Bora lá. Segunda questão. Na segunda questão, nós temos aí o seguinte, ó. Determine o conjunto solução da equação. Poxa, tá acontecendo um monte de coisa interessante aqui, tá? Olha só. Log de x na base 3 elevado ao quadrado menos 2 vezes o log de x na base 3 igual a 3. Muita coisa interessante rolando aí agora. Gente, presta bastante atenção, tá? Porque eu vou precisar fazer uma observação aqui para que fique bem claro para vocês essa situação. Olha só. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para o lado. Só para eu poder exemplificar. Apareceu aí para a gente isso aqui, ó. Olha só. Log de x na base 3 elevado ao quadrado. Tá? Apareceu isso aí. Aí, de repente, você olha e diz, posso aplicar aquela propriedade lá, né? Logaritmo da potência? Não. Tá? Não pode. Pelo seguinte motivo. Isso aí, em relação ao que você chama de logaritmo da potência, porque o logaritmo da potência vai ser isso aqui, ó. Log de x ao quadrado na base 3. Observem que até a ordem em que eu escrevi esse negócio foi diferente. Isso aqui, gente, são duas coisas. Deixa eu fazer assim. Essas duas sentenças são sentenças diferentes, tá? Elas não são iguais, beleza? Mas eu preciso também falar sobre uma e pode aparecer, que é essa daqui, ó. Olha isso. Log de x na base 3 elevado ao quadrado. Tá?
Aí o que é que acontece? Quando você correlaciona essa sentença aqui com essa, elas também são diferentes. Tá? Também são diferentes. Qual é a natureza de cada uma delas? Vamos prestar bastante atenção. Olha só. Nesse primeiro caso aqui, o 2, como expoente, ele está regendo, olha só, ele está regendo todo o logaritmo. Tá? Ele está regendo todo o logaritmo. Eu vou até fazer de uma forma diferente, deixa eu fazer com o vermelho mesmo, porque eu acho que fica melhor, que a gente consegue destacar bem o que ele está regendo, tá? Então, ó, ele está regendo todo o logaritmo. Beleza? Quando a gente vem para cá, para essa situação aqui, esse 2 na condição de expoente, ele está regendo apenas o x. Por isso que, inclusive, suas naturezas são diferentes. Por quê? Porque o nome que a gente dá a essa coisa aqui, certo? É a potência do logaritmo. Então, ó, potência do logaritmo. Tá? Potência do logaritmo. Já isso aqui é o logaritmo da potência. São duas coisas distintas. Tá, e esse negócio aqui embaixo? Você viu para quê mesmo, professor? Bora lá. Aqui nesse caso, gente, esse 2, tá? Ele está regendo, é uma outra forma de escrever, algo que a gente já escreveu agora há pouco. Ele está regendo todo esse logaritmo aqui. Ó. Então, na verdade, é uma forma diferente de se escrever isso daqui. Porque essas duas coisas aqui, elas são, ó, iguais, tá? Isso aqui também é uma potência do logaritmo. Ó, potência do logaritmo pode ser isso daqui ou pode ser isso daqui. Isso aqui, ó, é que é o logaritmo da potência. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Isso aí é só uma explicação para que a gente possa, certo, distinguir as coisas. No logaritmo da potência, nós temos propriedade. Tá? Aqui, ó, existe propriedade. Tá? Propriedade operatória. Deixa eu colocar aqui. Operatória. Nesse caso aqui, nós não temos propriedade operatória. Não tem propriedade operatória. Tá? Coloca aqui não, aqui bem destacado. Não. Aqui também. Não tem propriedade operatória. Beleza? Então, essas são as distinções. Então, quando a gente olha para lá, tem justamente uma parada igual a essa daqui. Eu acabo de dizer, e agora? Como é que eu vou resolver esse negócio aí? Né? Então, a gente vai ter que utilizar o parâmetro para diminuir a nossa poluição visual durante a resolução. Tá, gente? Presta bastante atenção nisso aí. Eu vou pegar emprestado, temporariamente, e vou admitir o seguinte, que para todos os efeitos, onde eu tiver log de x na base 3, eu vou dizer que é igual a y. Onde tiver isso aí, eu vou dizer que é igual a y. Mas, professor, mas pode? É um parâmetro. Lá no final, eu devolvo. Beleza? Bora lá, então. Fazendo isso, o que, é que vai aparecer? Vai aparecer isso aqui, ó. Onde tiver log de x na base 3, eu coloco y, aí vai ficar y ao quadrado menos 2 vezes y. Está aparecendo a equação de segundo grau, né?
Vou até colocar 2y, 2 vezes y, 2y. O 3 está lá somando, eu vou trazer para cá subtraindo menos 3. E tudo isso igual a 0. Aí a gente vai recorrer ao quê? Aquela boa e velha fórmula de Bhaskara. Bora lá então botar para moer na Bhaskara. Olha só. Delta é igual a b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 3. Delta, então, olha só, vai ser igual a menos 2 ao quadrado, 4. Menos por menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Implica dizer, então, que delta é igual a 16. Sabendo que delta é igual a 16, então nós teremos o seguinte. Y vai ser igual a menos b, é isso? Então, menos por menos dá mais. 2. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 16 é 4. Sobre 2 vezes a, 2. Bora lá, então. Y' vai ser igual a 2 mais 4, 6 dividido por 2, 3. E y duas linhas vai ser igual a 2 menos 4 menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, aí, então, os valores de y. Só que tem um detalhe. Eu estou querendo saber qual é o valor de y? Não. Eu quero saber qual é o valor de x. Então, eu vou devolver, tá? Devolvendo. O que é que acontece? Log de x na base 3 é igual a y. Então, o que é que eu devo fazer? Devo fazer o seguinte, ó. Olha só. Sendo assim, tenho duas situações. Porque y pode ser 3 ou pode ser menos 1. Então, para y igual a 3, vírgula, temos 2 pontos. Bora lá. Aí você vai ter log de x na base 3 igual a 3. O que é que você faz aí agora? Você aplica a definição de logaritmo. Aplicando a definição, o que é que a gente faz? A gente vem aqui, ó, eleva e o resultado a gente iguala, tá? Ficando então com o seguinte, olha só. 3 elevado a 3 igual a x, implica dizer que x vai ser igual a 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Show de bola. Saiu minha primeira raiz. Mas é apenas isso? Não, porque y também pode ser menos 1. Então, para y igual a menos 1, vírgula, temos 2 pontos. Bora lá. Aí nós vamos ter log de x na base 3 igual a menos 1. O que é que eu faço agora? Definição, ó. Eleva e o resultado a gente iguala, ficando então com 3 elevado a menos 1 igual a x, ou ainda aplicando a reflexiva que x vai ser igual a 3 elevado a menos 1. Expoente negativo. Inverte a base e muda o sinal do expoente. 1 terço. Estão aqui, então, as soluções da minha equação. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Como é que tá? Tá tudo tranquilo? Tudo beleza? Tudo de boa? Tudo beleza. Massa, então. Então, vou fazer o seguinte. Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou deixar para vocês as outras questões para que vocês façam, tá? E aí, quando for na próxima aula, na próxima sexta-feira, a gente faz a correção, certo? Eu resolvo mais algumas questões daqui, joia? Resolvo mais algumas questões e aí a gente já avança para o próximo conteúdo. Beleza? Estamos combinados? Então tá. Então, jovenzinhos, forte abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus, bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.